Eu vou abrir a Bíblia com vocês e a gente vai ver os principais sonhos na Bíblia, para vocês sacarem que a simbologia sobre os sonhos pertence à cultura judaica, tá? Pertence aos hebreus há muito tempo atrás, tá? Inclusive, não à toa, quando a gente vai pesquisar um pouquinho sobre os sonhos, né, no YouTube, alguma coisa assim, já dei uma olhada, assim, a galera que fala, né? É muito raso, muito raso. Inclusive, vou nadar de braçada, com certeza. Quem entrar no mundo onírico vai estar à frente de uma galera, vai ter um conteúdo que não tem na internet, tá? Não tem com facilidade. Fala-se muita besteira sobre os sonhos lá no YouTube. Mas, curiosamente falando, né? Quando você coloca sobre os sonhos, o primeiro vídeo a disparar assim, o mais visto no mundo, é o episódio da novela da Record de José no Egito. Por incrível que pareça, é o sonho mais famoso do mundo, eu acho aí, tá? Pelo menos no YouTube, tá? E aí a gente vai começar com ele também, tá? Eu quero fazer vocês perceberem a Bíblia de uma forma diferente, inclusive com relação aos sonhos, tá? Vamos lá, se você tiver a Bíblia aí, pega a Bíblia lá. Se não tiver também, vai depois. Eu tô com um papelzinho aqui, tá? Porque o professor tá meio fungando aí. Se eu espirrar e tiver que assoar o nariz, me perdoe, por favor. Mas vamos lá, vamos começar. Sem mais delongas, tá? O primeiro episódio que eu quero, bem no comecinho da Bíblia, é lá no livro de Gênesis, tá? Capítulo 37, né? Que é o famoso sonho de José. E aí eu vou começar, a gente vai lendo, eu vou explicando os versículos para vocês, vou trazer pontos que talvez a maioria das pessoas não percebeu, tá? E aí a gente vai abrindo os leques com relação aos sonhos. Porque o que acontece? Na história dos sonhos, tá? Na história dos sonhos é o seguinte. Tradicionalmente falando, quando você vai estudar as culturas, as pinturas rupestres, né? A história dos sonhos, inclusive, né? Você vai ver que boa parte da mitologia, dos contos de fadas, né? Os mitos, eles são criados, tá? Os mitos gregos, eles são um desenvolvimento de parte de sonhos e imaginações, né, coletivas numa determinada cultura, num determinado povo especificamente. Não só a mitologia grega, né, mas também a romana, também a suméria, né, também a assíria e assim por diante. E parte, né, isso não seria diferente, né? Isso não seria diferente na cultura judaica cristã, né? Os hebreus também têm a sua narrativa mitológica, né? Também tem o seu mito fundador, né? Inclusive criado pela figura de um grande libertador que é Moisés, etc e tal. Enfim, né? Então toda a nação antiga ela tem uma visão que explica a sua origem, né? Se você for nos egípcios, você tem, né, o Gênesis dos egípcios, né, Ísis, Osíris e Sete, enfim, a trindade egípcias, né? Se você for na mitologia romana, você tem, né, Rêmulo e Rômulo, né? Então, que foram lá criados por uma cachorra e etc e tal, são os fundadores de Roma, enfim. Se você for nos gregos, você vai ter a Guerra dos Titãs, depois dos Titãs vem os filhos de Cronos, né? Dos 12 filhos de Cronos, Zeus é quem se rebela contra o pai, né? Quem se rebela contra o tempo, vence os Titãs, ou seja, o caos, e estabelece a ordem através do Monte Olimpo, né? Toda uma simbologia. Então, toda a nação antiga tem o seu mito fundador e todas as nações antigas falavam sobre sonhos e sobre as suas simbologias. Não diferente com os hebreus. Só que daí, tem um detalhe na Bíblia muito foda, que a maioria das pessoas não percebe, que é o seguinte: todos os episódios em que os hebreus foram chamados, né, mais especificamente José e Daniel foram chamados para fazer a interpretação dos sonhos, tem um contexto ali que a galera não se toca. Que é o seguinte, o próprio rei pagão, tá? Inclusive, olha só que curioso, isso não acontece quando José sonha junto com os seus irmãos e o pai e a família. Vocês vão ver que o pai entende a simbólica do sonho de José, e ele mesmo dá a interpretação do sonho do filho. Mas isso não acontece quando José está no Egito e o faraó tem um sonho que perturba ele. E isso também não acontece quando Daniel está em Babilônia e Nabucodonosor tem um sonho que também o perturba. E aí, olha só que curioso. Quando José, a gente vai ver isso agora, quando José está no meio dos seus familiares, ou seja, ele está no contexto da cultura hebraica, os próprios
familiares dele sabem a interpretação simbólica de sonho. Quando José está no Egito, no mundo pagão, nenhum sábio, nenhum mago, nenhum astrólogo soube interpretar o sonho do faraó. Quando Daniel está em Babilônia, de novo, nenhum mago, nenhum sábio, nenhum astrólogo soube interpretar o sonho de Nabucodonosor. Isso aqui é um detalhe muito importante que as pessoas não se tocam. O que quer dizer isso? Quer dizer que o conhecimento simbólico sobre os sonhos sempre pertenceu à cultura judaica cristã. Sempre. E não é por um acaso que o primeiro livro a ser escrito sobre sonhos, na era moderna, com o surgimento da psicologia moderna, foi escrito por um judeu. Freud é o cara que escreve o livro chamado Interpretação dos Sonhos. É o primeiro pensador da era moderna, não foi um árabe, não foi um egípcio, não foi um grego, foi um judeu. Freud vem de uma tradição simbólica hebraica e as pessoas não se tocam disso, gente. Tá ficando claro para vocês? Isso aqui é um dado importantíssimo. A maioria das pessoas não se tocam. E quando eu falo que a galera evangélica emocionada é jovem místico mesmo, porque mistifica muita coisa toda. E o próprio pai de José, Jacó, não mistificou e foi direto ao ponto. Só essa informação de introdução para vocês dessa live aqui, ó, já mata, né? 300 coelhos numa paulada só. Já é uma chave que faz vocês entenderem muita coisa sobre a Bíblia que a maioria das pessoas não entende. Por que a Bíblia é escrita em símbolos? Por que as interpretações estão ali? Né? Enfim, isso fazia parte. Inclusive, olha só que louco. Quando você vai na... Eu já falei isso uns 2 anos atrás. Quando você vai pegar Flávio Josefo, né, historiador judeu ali do tempo de Jesus... Flávio Josefo, ele fala um dado bem interessante sobre Adão, que é o seguinte, ele diz que quem deu nome às constelações, olha só que louco, tá? Flávio Josefo fala que quem deu nome às constelações foi Adão e Enoque. Enoque, o Enoque mesmo, não do livro de Enoque, tá? Da tradição ali que era acho que seria bisneto mais ou menos de Adão, né? Tem que verificar essa informação que eu não lembro agora na linha genealógica ali, tá? Mas ele é da descendência ali, né? De Adão. E olha só que louco, e Fábio José vai falar o seguinte, a ideia de dar nome às constelações teve a ver com o fato da tradição oral de passar oralmente a história da profecia bíblica de que da semente da mulher viria um descendente que pisaria a cabeça da serpente e que esse seria o filho prometido, o escolhido, o Messias, né? E aí, como Adão já estava ficando velho, sabia que ele ia morrer, né? A morte foi introduzida ali no planeta Terra através do pecado, ele com Enoque, olhando para as estrelas, deram nome às constelações, contando a história do conflito. E não à toa, olha só que curioso, não à toa a gente tem a constelação de Órion. Em quase todas as nações antigas, Órion é um guerreiro que luta contra um dragão ou contra uma serpente. E aí, se tu for numa tradição rabínica mais antiga ainda, acredita-se que o Messias virá pela constelação de Órion. Né? E a gente sabe, a NASA sabe hoje já inclusive, que as Três Marias, né, a nebulosa de Órion, ela fica certinho nas Três Marias, não sei se vocês sabem, mas as Três Marias é o cinturão de Órion, depois vocês podem pesquisar um pouco, eu já falei isso em alguns stories também, né? Mas ali na constelação de Órion, né, na nebulosa de Órion, que fica na região das Três Marias, a gente tem uma nebulosa que emite luz e ninguém sabe de onde que vem essa luz. Isso é bem curioso. Né? Não tem nenhum sol lá, é como se ela tivesse uma luz própria, ninguém sabe de onde que vem essa luz. Outro detalhe mais curioso, as 3 pirâmides de Gizé são exatamente as 3 Marias do cinturão de Órion, porque a cultura egípcia também acreditava que as 3 Marias eram o portal para o outro mundo, o portal para acessar os deuses, né? Então, assim, a gente tem uma tradição no mundo antigo, simbolicamente falando, e astrologicamente falando, né? Começando, curiosamente, segundo Flávio José, com Adão e Enoque. Saca? Então a gente fala que é astrologia do diabo, que não sei o que, bibibi, bababó, mas quem deu? Quem deu nome, primeiramente, né, as constelações e traz essa tradição de olhar, né, a narrativa mitológica, a profecia, alguma coisa correlacionada aos astros, é a própria linhagem de quem se permaneceu, né, diante de Deus ali, né, Adão e Enoque fazem parte da linhagem. Boa noite, gente. Boa, gente. Fica à vontade aí, tá? Tô só introduzindo. E vai com o celular de ladinho aí, que é pra ser diferente mesmo, pra vocês não perderem a atenção aí com outras coisas e mudar um pouquinho a cabeça da gente e ver só as coisas de pé. Então vamos lá. Dada essa introdução pra vocês, né, de que
fazia parte da cultura hebraica entender os símbolos, olha só que curioso. Gênesis 37, tá? Capítulo 37 de Gênesis, tá lá, o sonho de José. Aí, eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem uma sensação, uma falsa sensação, de que a galera da Bíblia era tudo super-herói, né? A galera era tudo super-herói, todo mundo era fodão, todo mundo era bonzinho, né? Aí, inclusive, quando eu falo algumas coisas mais realistas sobre a Bíblia, a galera fica chocada. Tipo assim, eu não sei se você parar pra pensar, mas José é um caçula mimado pra caramba, né? É um caçula soberbo, é um caçula que tá com o ego nas alturas, né? É compreensível, inclusive, o ego dele nas alturas, já vou explicar por quê, né? Mas é um cara mentiroso, enganador, acusou os irmãos de furto, né? Aí você fala, mas ele tinha boa intenção de ver o pai. Moleque que não sabe resolver problema, né? Se ele fosse um homem de verdade, na altura que ele estava, ele pegava e dizia, cara, eu sou o irmão de vocês, se o teu pai tá vivo, eu quero que o teu pai tá vivo. Vai ficar aqui, precisava esconder a taça, né, numa das bolsas de um dos 11 irmãos, depois lá na frente? Claro que não precisava, né, cara? Mas ele era um moleque mimado. Então a gente tem que começar a entender essas coisas, que a Bíblia é mais humana do que a gente imagina. E a magia da Bíblia, a magia de Deus fazer as coisas, é justamente tu olhar que José é um moleque mimado e mesmo assim Deus, pela sua graça, o utiliza. A gente tem que parar com essa putaria de achar que a gente tem que ser perfeito o tempo todo, de achar que a gente não pode pecar, de achar que a gente não pode falhar, né? Porque senão a gente não é digno da graça. Mano, Paulo é muito claro, cara. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não tô dando aval pra vocês saírem fazendo um monte de merda na vida de vocês. Não é isso. Eu acredito que eu tô conversando com pessoas adultas aqui para entender, tá? Mas José, ele é isso, o caçula mimado. E todo mundo sabe que quem tem mais de um irmão, 2, 3 irmãos, o caçula é um caso sério. Existem vários estudos com relação a isso. Então, nesse contexto do mimo, olha só. Gênesis capítulo 37 diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, né? E essas são as gerações de Jacó, Zípro, Versículo 3. Israel amava Jacó mais do que a todos os filhos, né? Porque era filho de sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram. Aqui é uma família, né? Treta de família, grande família, né? Aquela birra mesmo, né? Dos irmãos mais velhos, com ciúme do mais novo, que com certeza não fazia nada, né? Os irmãos mais velhos trabalhavam, estavam lá na roça, com a mão cheia de calo, etc e tal. E né? O temporãozinho ali, que de certo engravidou sem querer, foi dar uma bimbada na véia, achou que a véia não ia ficar grávida de novo, a véia ficou grávida, né? Aí vai lá. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que todos, odiaram ele, né? Treta de mano. E não podiam falar com ele pacificamente, né? Tinha aquela rixa ali entre eles, né? Então existe uma tensão familiar ali, certo? Verso 5. Teve José, então, um sonho que contou a seus irmãos. Por isso, odiaram mais ainda. E disse, ouvi, pois, peço-vos esse sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. Molho provavelmente de trigo, de cevada, tá? No meio do campo, e se levantavam, perdão, me perdi, e eis que estavam atando molhos, né, ou colhendo o molho no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então, né, lhe disseram, seus irmãos, na lata os irmãos já sabem a interpretação do sonho. Tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós, e por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Olha só que louco, detalhe curioso. O José sonha, conta o sonho, os irmãos já entenderam o sonho. Quando o faraó sonha, o faraó não entende o sonho. Quando Nabucodonosor sonha, Nabucodonosor não entende o sonho. Ah. Aí continua, e teve José outro sonho, e contou com seus irmãos, e disse, eis que tive ainda outro sonho, esse aqui é mais interessante ainda, tá? E eis que o sol e a lua e 11 estrelas, simbolizando os 11 irmãos, né, se inclinavam a mim. Olha só que louco, né? Olha que ego inflado, né, mano? Esse moleque aqui
Não, o sol tá girando em torno desse alecrim dourado mesmo. Meu Deus, José acreditava que o sol girava em torno do próprio umbigo, cara. Essa que é a real. Olha o sonho do moleque, né? E aí contou o versículo 10 do capítulo 37 do livro de Gênesis, e contou ao seu pai e aos seus irmãos, respondendo o seu pai. E ele disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-me perante ti a terra? Olha que detalhe surpreendente. Vamos lá. Vamos segurar aqui que eu já vou explicar alguma coisa para vocês. Primeiro ponto, né? Vou repetir essa ideia de novo. Tanto os irmãos quanto o pai já sabia do símbolo. O segundo sonho, inclusive, é a base da astrologia. As estrelas, a lua e o sol. O pai de José, Jacó, mete a letra e já fala. Ele entendeu que a lua simbolizava a mãe, e na astrologia clássica a lua simboliza o feminino. Ele entendeu que o sol simbolizava ele mesmo. Em toda a simbologia clássica, o sol é o masculino. Em todos os deuses, em todos os mitos, todas as mulheres, todas as deusas têm conexão com a lua, né? E todos os deuses, os homens, têm conexão com o sol. Inclusive, né, a divindade máxima masculina sempre foi representada pelo sol, né? E o máximo também sempre foi representado pelo masculino, pelo diurno, não pelo noturno, tá? Então, simbologia clássica, básica, de toda a astrologia, de toda a mitologia antiga, tá? Jacó sabia, deu na lata e já falou isso. E entendeu que as estrelas simbolizavam os irmãos, tá? Então esse aqui é um ponto que vocês têm que começar a desmistificar essa ideia de que a astrologia é coisa do capeta, que não sei o que, porque está na própria Bíblia, na própria simbologia. Não à toa, você vai ver, inclusive a gente já falou sobre isso semana retrasada, né? Você vai ver essa simbólica do sol e da lua se repetindo em Apocalipse 12, quando João vê a mulher vestida do sol, com a coroa de 12 estrelas, que eram os irmãos, os filhos, a tradição, caramba, a descendência de Jacó. Os 12 filhos que dão herança às 12 tribos. Das 12 tribos, os 12 apóstolos de Jesus. É a mesma simbólica, o mesmo sonho de José está se repetindo na visão de João lá em Apocalipse, caramba. E a mulher está vestida com o sol, símbolo de Deus que a veste, a sua graça e a sua glória vestindo essa mulher, que simboliza a igreja. E o que está debaixo dos pés dessa mulher em Apocalipse 12? A lua, caramba. Vocês percebem como está tudo interligado? E a gente não estuda, cara, a gente não estuda, e é muito simples de ler, tá? Mas um ponto interessante, né, que eu quero que fique claro aqui pra vocês é que é o seguinte, outro ponto, na verdade, né? José tem 2 sonhos. Lembra que eu já falei pra vocês que quando vocês ficam repetindo temáticas de sonho, é porque tem um complexo que ainda não foi desenvolvido? Lembra? Tem gente que escreve pra mim, nossa, Jean, eu sonho toda vida que eu tenho que voltar pra escola. Ou semana passada teve umas 3 pessoas que me escreveram, Jean, eu sonho que toda vida eu tô fugindo, ou eu tô em guerra, ou eu tô em fuga. Né? Repetição simbólica de sonho. Se vocês repararem, o José sonha exatamente a mesma coisa, só muda o elemento simbólico, mas quer dizer a mesma coisa. A necessidade dele ser honrado diante da família, porque ele era odiado pelos irmãos. Então, num sonho, ele sonha com os molhos, né, provavelmente de trigo, ou de cevada, ou de centeio, enfim, né, que são os cereais lá do Oriente Médio, né, e aí todos eles se prostram diante e o dele cresce mais. E aí, não satisfeito, né, ele sonha de novo que os irmãos, e agora também os pais deles, estão se prostrando diante dele. E há uma série de fatores ali. Primeiro, ele é o caçula. Então, pela trajetória da vida, automaticamente quem é que vai viver mais e prosperar mais? É óbvio que é o caçula, gente. Porque os irmãos e os pais vão ficar mais velhos. Porque os pais vão depender, né, dos mais jovens para serem cuidados. Inclusive, então, o próprio sonho dele já apresenta uma ordem cronológica muito natural da vida, tá? Segundo ponto, né? Segundo ponto, o que esse sonho apresenta? Esse sonho apresenta a angústia de José se sentindo reprimido pela família que o odiava. Não, inclusive, no texto... versículo aqui, ó, Israel, seus filhos e odiaram, no verso 4, vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos eles, o odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Ou seja, tinha uma treta familiar muito grande. Gente, quando a gente tem conflitos familiares, né, inclusive quanto maior é o conflito emocional, quanto mais tensão emocional a gente tem, mais louco é os nossos sonhos.
Tá? Quando a gente começa a organizar a nossa cabeça, quando a gente começa a organizar as nossas emoções, começa a solucionar os nossos conflitos, os sonhos vão diminuindo. E quando a gente não percebe, inclusive, não entende a mensagem clara do que precisa acontecer, o que acontece? O sonho vai se repetir. Muda a simbologia, às vezes muda um pouquinho a cena, mas a mensagem é exatamente a mesma. Os dois sonhos são exatamente a mesma. José estava sofrendo uma grande pressão emocional. Pô, cara, se coloca no lugar do moleque. Tu tem 11 irmãos. Nenhum dos 11 se dão contigo. Né? Se dão ao ponto de se brigarem e te venderem como escravo. Tu acha que o cara... Tu vai ficar como, cara? Te imagina tu na tua família, né? Vocês acham que vocês têm treta de família? Você acha que a treta de família de vocês por culpa de herança? é uma treta grande. Imagina José, meu irmão. Imagina José sendo vendido como escravo, né? Saca? Então, assim, é óbvio que ele ia sonhar com uma coisa que ele queria muito. A honra diante da família que ele não tinha. Então, o inconsciente dele vai produzir, vai representar essa angústia, tá? Então, esse é um ponto. Daqui a pouco eu já olho mais aqui. Então, os sonhos de... Como é que é? Deixa eu ver aqui. Chega aqui, ó. Então os sonhos estão totalmente ligados com o emocional. Isso, exatamente isso, gata. Total. Esse é o ponto. Inclusive, eu não sonho muito, Jean. Ou teve gente que já me escreveu assim, ó. Nossa, quando eu tava na adolescência eu sonhava muito, agora eu não sonho quase nada. Cara, adolescente sonha muito, por quê? Porque a adolescência é uma fase muito conflituosa emocionalmente falando, né? Então, tem a construção da identidade, tem o senso de pertencimento, pertencer à comunidade ou não, tem aquilo que você quer fazer o que os amigos dizem, mas tem um conflito porque os teus pais dizem pra não fazer o que os amigos querem fazer, né? Tem um senso de rebeldia ali, enfim. Tem um conflito muito grande na adolescência com a sombra coletiva, né? Aquela rebeldia de adolescente, de fazer baderna, de questionar o status quo, né? De brigar com os pais. Ele tá muito absorto numa sombra coletiva das amizades, né? Tudo que é proibido pelos pais, né? Rola naquela rodinha das amizades e aí entra um monte de conflito. Aí quando você fica adulto, você começa a solucionar um pouco a vida, é normal você diminuir a tendência de sonhos, tá? Então vamos lá. Tá claro até aqui? Aí vamos para Jacó. Vamos para Jacó, não, vamos para o faraó. Gênesis 40, pode ser? Tá claro? Vamos pro próximo sonho da Bíblia, então vamos lá. José interpreta os sonhos do faraó. Olha só que louco. Gênesis, capítulo 41. Marca aí, depois você lê de novo em casa, tá? Com mais detalhes que eu vou assim, né, meio que passar por cima. Mas é o episódio clássico, né? José já tá lá no Egito, né? Tem a questão dos sonhos, já aconteceu outras coisas. E aí o texto diz assim, né? Gênesis 41. E aconteceu que ao fim de 2 anos anteriores, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, né? Olha a simbólica do sonho. Rio, água, tá? E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas, avistas e gordas de carne, e pastavam no prado, né, no campo. E eis que subiu do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista, e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas, à vista de gordas, né? Então acordou o faraó desesperado. Ele vê uma cena aqui de canibalismo, tá? Né? As vacas magras comendo as vacas gordas. Depois, né, dormiu. Então, ou seja, sabe aquela sensação, com certeza você já passou por isso, né? De ter um sonho muito louco, você acorda, aí fica meio agoniado assim, daí daqui a pouco você volta a dormir e aí você sonha de novo. Você já passou por essa sensação? Comenta aí comigo. Acho que quase todo mundo já passou por uma sensação dessa, né? Às vezes nem lembra muito bem do sonho, mas, né, tem um sonho assim meio impactante. Tu acorda no meio dele, é de madrugada, e porra, de madrugada, o que eu vou fazer esse diabo? Aí você se ajeita, vira pro lado ali, dorme e acaba sonhando de novo. Vocês já passaram por essa situação? É comum, tá? É comum. Tá aqui Faraó com essa sensação. Né? Aí beleza, então acordou o faraó, depois dormiu e sonhou outra vez, né? Aí o que ele disse? E eis que, depois que dormiu, e eis que brotava de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Aqui essa palavra espiga aqui tá mal traduzida, tá? Porque espiga é de milho, não tem milho no Oriente Médio, né? O milho é aqui na América Latina. Então uma tradução mais correta seria um molho,
que é o que estava ali em Gênesis, tá? Então esse molho pode ser molho de trigo ou de cevada ou de centeio, enfim, são cereais do Oriente Médio, tá? Então assim, vamos ler mais certinho aqui, ó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam do mesmo pé 7 molhos, né? Ou 7 ramas cheias e boas, né? E eis que 7 ramas, né? Miúdas e queimadas no vento oriental, brotavam após ela. Ou seja, então, ele viu ali 7 raminhos, provavelmente de trigo, muito boas, cheias de grãos, né? E mais 7 secas, né? Queimadas pelo sol. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordava o faraó, e eis que era um sonho. Beleza. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e ouviu e chamou todos os adivinhos do Egito e todos os sábios, e faraó contou-lhe os seus sonhos, mas ninguém havia que nos interpretasse. Então falou o copeiro. Aí vem aquela história clássica lá e tal, né? E aí lá no verso 14, então mandou o faraó chamar José, e o fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se, mudou porque ele estava preso, tá? E o faraó disse, eu tive um sonho, e ninguém há que interprete. Verso 15, tá? Mas de ti ouvi dizer que quando ouves o sonho, interpretas. Ponto final. E aí ele vai começar a interpretação aqui. Beleza, olha só que louco. De novo, detalhe. Isso aqui é muito importante, cara. Muito importante. A gente está falando do senhor do mundo antigo. O faraó a essas alturas aqui é tipo assim, Barack Obama. É tipo assim, Trump. É tipo assim... Putin na Rússia, sabe? Pensa o cara, o maioral do mundo, que tinha acesso a tudo o que ele tinha de tecnologia, de conhecimento e sabedoria aos seus pés. Então, você está falando de um líder de uma potência mundial que ele convoca todos os sábios, todos os magos, todos os astrólogos, e ninguém consegue interpretar os sonhos. Inclusive, um sonho aparentemente bem fácil, porque, de novo, repete a simbólica, né? Vamos lá, alguns pontos interessantes. Por que o faraó sonha com isso aqui? Cara, muito fácil, né, de entender. Primeiro, a gente está falando de um rei, né, que se preocupa com a sua nação e que se preocupa com o alimento. A gente está falando de um rei de uma nação árida, né? A gente está falando do Egito, no deserto. A gente está falando, inclusive, de uma nação que tem a sua única fonte, a sua principal fonte de alimento e manutenção, o rio Nilo, né? Provavelmente esse rio que o faraó sonha aqui é o Nilo, né? O Egito cresce às margens do Nilo, né? Tanto que Nilo era uma divindade, né? Era um deus para os egípcios, certo? Não à toa uma das pragas do Egito que Deus coloca lá no Nilo tem a ver com isso, né? Para mostrar que o Nilo não era Deus coisa nenhuma. Mas enfim. E aí vejam só, então ele sonha com 7 vacas gordas, 7 vacas magras. As gordas são devoradas pelas magras. E aí depois o sonho se repete, a angústia se repete, né? 7 ramas de trigo boas e 7 ramas miúdas, secas. E aí as 7 ramas miúdas devoram as 7 ramas, né, boas ali, bem viçosas, certo? A simbólica, primeiro, o que está envolvendo esse sonho aqui? Esse sonho está envolvendo nutrição. Esse sonho está envolvendo a alimentação. Esse sonho está envolvendo a preocupação, né, do rei de faltar ou não mantimento, né, para as pessoas. E uma preocupação, inclusive, muito forte, uma vez que a gente está falando do Oriente Médio, tá? Segunda simbólica também aqui é muito interessante, que esse sonho aqui, daí a gente poderia até, dá para deduzir algumas coisas aqui do faraó, pelo psicológico dele, que é o seguinte: provavelmente esse faraó tinha uma conexão muito grande com a figura materna, tá? Não vão se assustar agora, mas quem já foi aluno meu da Masterclass nos últimos anos, quem já foi aluno meu aqui, lembra da dinâmica do cubo? A dinâmica da sala, que a gente começa colocando vários símbolos, né? Essa dinâmica vai voltar na Five, porque essa dinâmica é maravilhosa. Então, quem não foi aluno meu ainda vai pegar. Eu já dou um spoilers aqui para vocês. Mas quem já foi aluno meu sabe que a vaca é um dos símbolos que a gente utiliza lá. Vocês lembram disso? Comenta aqui quem já foi aluno meu, né? E a vaca simboliza quem? Não se ofendam, tá? Mas a vaca é a mãe de vocês. Não que a mãe de vocês seja uma vaca, mas a vaca é um símbolo maternal. Porque ele tem a ver com alimentação. Então a gente tem a vaca que é sagrada na Índia, a gente tem a vaca que alimenta Krishna, a gente tem as 7 vacas gordas que são devoradas pelas vacas magras, né? E aí a gente tem toda a interpretação depois que José vai dar, que a simbologia tinha a ver com a preocupação quanto a manter a nutrição, certo? Lá no Egito, porra. Então, assim, tá mais do que claro isso aqui, que é, né, uma simbólica que, inclusive, bem fácil de interpretar. Só que o curioso é que os caras não mataram a charada, mano. Os caras não mataram a charada. Quem mata é o José, que entendia a simbologia antiga, mano. Pega a visão aqui, cara.
Pega a visão aqui, tá? Esse sonho tem tudo a ver com nutrição, esse sonho tem tudo a ver com alimentação, né? E não à toa tá o rio, que é a fonte primária ali da agricultura e etc e tal, do antigo Egito, certo? Então vamos lá, vamos mais um sonho. Inclusive, repara que tem uma repetição simbólica, né? 2 sonhos aparentemente diferentes, mas é que a angústia continua o mesmo. Já em Daniel, vamos lá em Babilônia então agora. Olha só que curioso. Lá em Babilônia, né, Daniel, na verdade, acontece 2 episódios, né? Tem o primeiro sonho de Nabucodonosor, que na verdade não é um sonho, é uma visão, né, no capítulo 2. Inclusive, Nabucodonosor foi bem esperto ali, ele ficou bem impactado, bem perturbado com o sonho, e aí ele faz um joguinho ali, né, com os sábios, para não dizer qual era o sonho, até porque talvez ele não lembrava mesmo, e aí ameaçou todo mundo de morte. Esse decreto chega aos ouvidos de Daniel. Daniel convoca seus amigos ali, né, Ananias, Misael e Azarias. Eles oram, e aí Daniel tem uma visão e revela o sonho. Esse sonho de Nabucodonosor, ele é considerado, no capítulo 2, teologicamente falando, tá? Uma visão profética, não é um sonho comum, certo? Não é um sonho simbólico. Então eu não vou analisar isso, porque a gente teria que analisar isso num contexto mais escatológico, mais teológico. Eu vou analisar com vocês o capítulo 4, tá? Que, inclusive, teologicamente falando, acredita-se que quem escreveu o capítulo 4 foi o próprio rei Nabucodonosor. É uma carta que o rei Nabucodonosor escreve em aramaico, inclusive, tá? E aí, essa carta, provavelmente Daniel pegou para ele, tomou para ele, guardou para ele e acrescentou, tá, nos rolos dos seus pergaminhos, do seu livro, que nada mais é que o livro de Daniel era o diário pessoal de Daniel, tá? Daniel tinha um diário ali, e aí ele, com carinho, né, pela amizade que ele fez ali, a benevolência do rei Nabucodonosor, Daniel toma essa carta e guarda. Então o capítulo 4, né, existe um consenso histórico aí que muito provavelmente quem escreveu, né, um rei pagão, o rei de Babilônia também escreveu a Bíblia. Não sei se vocês sabiam disso, né? Mas é isso aí. Tanto é que o capítulo 4 de Daniel começa assim: Nabucodonosor, rei, né, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem dizer, conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Ou seja, o capítulo 4 está começando na primeira pessoa. Não é Daniel que está escrevendo esse capítulo aqui, é o próprio rei Nabucodonosor, né? E ele está, né, escrevendo um louvor aqui ao Deus dos Hebreus, né, reconhecendo ali a autoridade divina de Deus. Beleza. Aí ele, depois de fazer essa introdução até o versículo 3, ele fala assim: eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça turbaram. Por isso expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença, de novo, todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas, por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus. Né, que eles mudavam o nome dos escravos lá quando eram presos, né? Normal, isso é coisa de guerra, tá? E aí, versículo 9, olha só: Beltesazar, mestre dos magos, né? Daniel é chamado de mestre dos magos porque ele conhecia os símbolos, né? Pois eu sei que há em ti o Espírito do Deus dos santos, e nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eis, pois, a visão da minha cabeça, né? Estando eu na minha cama, eu estava assim olhando, e vi uma árvore no meio da terra, e junto com ela grande altura. Então olha só que louco. De novo, detalhe mais importante aqui, né? Nabucodonosor, o senhor da grande potência do mundo antigo, da grande Babilônia, convoca todo mundo lá, se a gente fosse traduzir, né? Os melhores psicólogos, os melhores intérpretes, né? A galera da CIA, né? Se a gente fosse traduzir hoje. E ninguém entendeu. O cara era o rei, saca? O cara era o rei. Ele tinha acesso aos melhores, inclusive, né? E aí, quem é que vai interpretar? Daniel, né? 300 e poucos anos depois de José. Entre Daniel e José no Egito, é mais ou menos, né, 3 séculos aí. Mesmo Daniel não conhecia José, né? Embora fosse ali da descendência dos 11 irmãos, né? Fazia parte das 12 tribos ali, certo? Que dão estrutura a Israel, a Canaã e etc e tal. Enfim. Mas o que acontece aqui? Nesse processo, a tradição hebraica é mantida na compreensão.
E aí eu vou recapitular para quem chegou na live agora. A primeira produção de interpretação de sonhos é um livro de Freud chamado A Interpretação dos Sonhos, com base na psicanálise, né? O mundo onírico não vai ser freudiano, tá? O mundo onírico é junguiano e depois eu explico por que isso para vocês. Mas é muito curioso e muito interessante que a única pessoa na Idade Moderna, né, quando a gente vem aí, século XIX, com a filosofia moderna, com a desconstrução, com a revolução industrial a todo vapor, e com todo esse contexto do nascimento do homem moderno, que desconstrói muitas coisas, a única pessoa que pensa sobre a simbologia dos sonhos é um judeu, que vem da tradição de Daniel, que vem da tradição de José. E as pessoas não se tocam disso, cara. Isso aqui é um dado histórico. Meu Deus, isso aqui é uma chave simbólica maravilhosa, tá? E aí, enfim, o sonho é que tem uma grande árvore, e a simbólica da árvore, ela é conhecida no Oriente Médio de várias formas. Quer ver? Se você for no livro de Marcos, olha só que curioso, não sei se você já se tocou, o livro de Marcos, lá no Novo Testamento mesmo, no Evangelho de Marcos, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, capítulo 7, fariseu, acho que é capítulo 8, a cura do cego de Betsaida. Tá? Jesus cura um cego, olha só que curioso, né? Ó, e chegou em Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse, né? Trouxeram o cego para Jesus curar. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspiu-lhe nos olhos. E impôs-lhes a mão, né, e perguntou-lhe se via alguma coisa, né? E levantou-lhe os olhos e disse: eis que vejo homens, eis que vejo como árvores que andam. Dependendo da versão bíblica aí vai ser um pouquinho diferente, tá? Mas repara só, no versículo 24, após Jesus curar o cego, a primeira coisa que o homem vê, os homens andando, né, quando ele começa a enxergar as pessoas, né, a impressão simbólica que esse cego tem ao ver a primeira vez, ele comenta: eis que vejo como árvores que andam. Porque, historicamente e simbolicamente falando, a árvore sempre simbolizou o ser humano. Inclusive, ela se conecta com a lua e suas fases, e se conecta com o feminino. Inclusive, a árvore é quem cresce em direção ao sol, a lua é quem faz as estações para tempo de colheita, para tempo de poda, para tempo de plantio da árvore. Não à toa, Jesus vai usar a simbólica da videira, a simbólica da semente de mostarda, a simbólica de que as árvores serão cortadas e lançadas no fogo, né, para falar da punição eterna, enfim, né, eterna no sentido de destruição eterna. Quem já assistiu a minha aula do Mundo Invisível sobre o inferno sabe que o inferno, ele não existe, ele vai existir, ele é um evento, ele não é um lugar, né, ele é um evento, é uma execução, né? O juízo tem a investigação, a comprovação e a execução, é a pena de morte será o inferno, né? Se você não assistiu ainda, você vai lá e assiste a minha aula sobre o inferno, que Jesus não fala em nenhum momento, não existe nenhum texto do Novo Testamento, nenhuma fala de Jesus, que as pessoas vão ser torturadas eternamente. Tudo aponta para um evento no futuro em que os ímpios, os demônios e os seus anjos serão punidos. Tá? E aí é uma destruição eterna. Enfim, só um parênteses aqui para vocês. Mas voltando aqui, a gente tem essa simbólica de Nabucodonosor sonhando que era uma grande árvore. Se você continuar lendo lá capítulo 4, você vai ver que Daniel diz que a grande árvore, ó grande rei, é tu e a tua majestade, o teu reino que cresceu sobre toda a terra e que dá fruto e sombra sobre todos os reinos. E aí a gente vê essa simbólica sendo repetida de novo, né? Em Marcos capítulo 8, quando Jesus cura um cego, o cego, quando olha para os homens que ele não enxergava, né? Ele percebe ali então os homens como árvores que andam, tá? Repara só, gente. Por que eu estou fazendo essa leitura para vocês? Porque é muito fácil de interpretar os sonhos na Bíblia sem ficar com baboseira, sem ficar com misticismo, tá? Sem ficar com asneira de achar que é sobre a vida dos outros. Presta atenção. José teve um sonho e esse sonho tinha a ver com ele. Embora ele sonha com o pai, com a mãe e com os irmãos, a angústia era de José. O problema psicológico era de José. Né? Quando o faraó sonha, o faraó está preocupado com o quê? Com o mantimento do seu reino, com a nutrição do seu reino. E ele tem um sonho, inclusive, muito maternal, né? As vacas, os cereais, né? Na antiga Grécia,
Os cereais é representado pela uma divindade feminina, Demétre, né? A grande mãe, a mãe de Perséfone, inclusive, né? Então, inclusive, os deuses babilônicos e egípcios tinham, né, as deusas femininas conectadas aos cereais, aos grãos da terra e etc e tal. Geralmente o masculino tinha a ver com a chuva e o feminino com os cereais, né? A chuva era o sêmen, né? O gozo. A adoração a Baal, né? Se adorava Baal com obeliscos, com pênis esculpido, né? E a chuva era o orgasmo, era a porra mesmo que gozava na terra, fertilizava a terra, né? Não vou poupar aqui palavras com vocês, mas é isso aí. Basicamente era isso na mitologia, né? E Nabucodonosor, tanto o sonho do capítulo 2, que ele sonha com a estátua, também uma preocupação de um rei, né? Que acaba se tornando uma grande visão. A gente vai estudar uma hora dessa no Mundo Invisível aí, esse sonho do capítulo 2, né? Porque tem a ver com profecias. E o capítulo 4 também é uma angústia do próprio rei. Né? Qual rei não se preocupa com o seu reinado? Gente, inclusive, quanto mais poder você tem na vida, mais preocupação você tem. Né? É que a galera acha, né? A galera acha assim, quando eu tiver grana, meus problemas estão solucionados. Quando eu tiver casa, meus problemas estão solucionados, né? Rapaz, quanto mais grana tu tem, mais problemas você tem pra resolver. Quanto maior a tua casa, maior o teu IPTU. Quanto maior o teu carro, maior o teu IPVA. Quanto maior a tua família, maior a quantidade de fralda que você tem que comprar, meu irmão. Então, assim, quanto maior tu é na vida, mais problemas você tem. Então é uma coisa muito normal um rei sonhar, né, preocupado com o futuro do seu reinado. Tá? Então isso aqui é um outro ponto, né? Pontos que a gente já falou aqui. Primeiro, todos os sonhos têm a interpretação. Quando está no contexto hebraico, todo mundo sabe o símbolo. Os irmãos de José entenderam os símbolos, os pais de José sabiam os símbolos. Quando está fora no mundo pagão, ninguém sabe os símbolos, só os hebreus conheciam os símbolos. Né? Segundo, esse foi o primeiro detalhe que eu trouxe para vocês. Segundo detalhe, os sonhos geralmente se repetem. José tem 2 sonhos, o faraó tem 2 sonhos, Nabucodonosor tem 2 sonhos. Todos esses 3, o sonho muda de simbólica, mas traz a mesma mensagem e a mesma preocupação. Repito, se vocês têm sonhos repetitivos, tá sempre sonhando que tá fugindo de alguém, tá sempre sonhando com um animal que te persegue, tá sempre sonhando que volta pra escola e tem que passar num teste. Se esses sonhos se repetem, é porque tem um complexo ativo que ainda não foi solucionado. Tá? O teu inconsciente tá querendo te dizer alguma coisa e tu não sacou ainda qual é o rolê. Por isso que eu tô te dizendo, o mundo onírico vai dar essa chave para vocês, tá? Para vocês começarem a entender. Eu já tô adiantando que é isso. Isso tá na própria Bíblia. Tô repetindo só para vocês, né? Terceiro ponto, bem interessante aqui também, tá? Quarto ponto, na verdade, né? Todos os sonhadores sonharam sonhos a ver com as suas angústias emocionais. Então a gente tem que parar com essa putaria de achar que fulano sonhou comigo, fulano sonhou com Beltrano, porque eu sonhei com ciclano que estava grávida, porque eu sonhei com ciclano que ia morrer, porque sonharam comigo, não sei o que. Mano, foda-se isso. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Já falei aqui pra vocês, né? Meu Deus. Toda semana alguém sonha comigo. Então, assim, se eu fosse ligar pra isso, eu tava fudido, né? Porque eu já fui amante, né? Já sonharam comigo que tava transando comigo e a pessoa era casada. Já sonharam comigo que eu tava ajudando não sei o que lá e não sei o que lá e quase morremos tudo junto. Já sonharam comigo na biblioteca, já sonharam comigo dirigindo o carro, já sonharam comigo subindo a montanha e eu não era nem legendário. Então, assim, se eu fosse me preocupar com o que sonham comigo, eu tô fudido, né, mano? Não vou viver mais. Vocês estão ligados no que eu quero dizer? Essa noia, né? Essa paranoia. Inclusive, assim, as pessoas... Cara, é porque, assim, talvez vocês não tenham a malandragem, uma certa malícia de perceber a manipulação das pessoas, né? Como eu estudo pra caramba o comportamento humano, cara, assim, ó, é muito clichê, cara, é muito clichê. A sogra que vem com essa paradinha de sonho pra cima da nora, né? A mãe manipuladora que vem com essa paradinha de sonho, que teve um sonho pra manipular a cabeça da filha. O pai, né? O pai que é religioso, fanático, às vezes inseguro. O pai começa a dizer que sonhou. Cara, você não tem noção da quantidade de história de pai que conta umas asneiras que sonhou pra minar casamento e namoro da filha. Né? O pai tem um puta de um complexo edipiano com a filha, não aceita que a filha se torne uma mulher e vai viver com outro homem e começa a fazer chantagem emocional. Oh, isso aí, meu Deus, é mais comum do que vocês imaginam. Então, assim,
É porque vocês às vezes não têm essa malícia de sacar que a pessoa ela já tem um perfilzinho de ser manipuladora. A pessoa já tem uma certa carência de querer ali fazer um joguinho emocional na cabeça do filho, na cabeça da nora, na cabeça do genro, tá ligado? Aí ela vem com esse papinho que Deus mostrou, que eu vi num sonho. Para com essa putaria. Inclusive é muito legal a postura de Jacó, né? Que o José ele vem meio com isso, assim, né? O José ele vem meio com essa ideia, assim, né? De que, né, vão se prostrar diante de mim, não sei o quê. O pai dá na lata, assim, ó. Que história é essa? Tu tá achando que tu é quem, meu querido? Que história é essa que eu, a tua mãe e teus irmãos vamos nos prostrar diante de ti? Né? Baixa essa tua bolinha, inclusive, né? Sem saber muito bem ali o jogo, mas ele colocou o José no lugar dele. Né? É o José que tinha que se virar com aquela paranoia na cabeça dele ali, saca? Então assim, a gente tem que começar a entender que a autorresponsabilidade na vida, ela envolve os aspectos da tua emoção. E o teu cérebro, né? O teu cérebro cuida da tua vida, o teu cérebro cuida do teu corpo, o teu cérebro cuida da tua alma, não é da vida do outro, irmão. Não é? Ah, Jean, mas eu sonhei com isso, pai, e aconteceu, não sei o que. Olha, sincronicidades, elas podem acontecer. Mas também, na maioria dos casos, de pessoas que contam que sonharam e realmente aconteceu, cara, é muito fácil tu interpretar isso. Eu vou contar uma situação aqui pra vocês bem piada, assim, bem cômico a situação, né? Uma amiga Bia, ela vai deixar, tenho certeza que ela não vai se ofender, não vou citar o nome também. Mas ela veio com um papo disso, que ela tinha esses sonhos, não sei o que e tal. Tá, então me conta um sonho. Aí ela pegou e me contou que ela sonhou com uma pessoa que tava com um problema na perna esquerda. No sonho ele tinha um problema na perna esquerda. Aí ele não conseguia andar direito, não sei o que, ela acordou meio angustiada porque ela tava preocupada com ele. Aí lá foi ela, nossa, a perna esquerda tem a ver com o lado materno, tem a ver com a mãe. E de fato, as dores nas pernas, simbolicamente falando, tem a ver com a mãe. E se tu tem muita tensão, muita dor no ombro, tem a ver com a figura paterna, né? Porque é o arquétipo de Atlas, né? O grande pai que carrega o mundo sobre as costas, né? Então, realmente, sim, quem tem tensão nas costas tem um complexo, alguma coisa a ver com o pai, né? Quer ser perfeita, quer ser a filha boa, o filho bom, quer dar conta de tudo, e aí vai ter tensão aqui. E quem tem problema nas pernas, dificuldade nas pernas, realmente tem uma treta, um conflito com a mãe. Ela não estava errada nisso. Aí ela sonhou com isso, né? E aí ficou naquela, né? Se falava, se não falava pra pessoa. Só que o sonho era sobre ela, né? Aí ela me contando que 2 semanas depois, né, esse conhecido, esse amigo, veio contar pra ela que descobriu um problema de saúde no olho. Daí ela, viu? Eu sabia que ele tava com um problema. Assim, tu sabia o quê? Não, porque no sonho ele assim, tá, mas o que tem a ver o sonho uma coisa com a outra? Não, mas é porque dele veio me contar assim, meu amor, você sonhou que o cara tinha um problema na perna. O cara tá com um problema no olho. O que a porra da perna tem a ver com o olho, cacete? Não é óbvio, não é óbvio. É muito óbvio, mas ela cismou que ela tinha antecipado o problema de saúde no sonho dela, sendo que o sonho tinha a ver com ela, não com o cara. Então, assim, coincidências pode acontecer, mas assim, tentar encaixar e ressignificar uma parada, tipo a perna com o olho, mano, é pra cair o cu da bunda mesmo, né, cara? Então, assim, na maioria das vezes, as pessoas, elas fazem essa ginástica, né? Ginástica hermenêutica, assim, tentar aplicar uma situação com a outra pra dizer que sonhou, pra dizer que adivinhou, pra dizer que previu, e quando você vai ler não tem nada a ver com a outra. E aí se tu pegar o sonho mesmo da pessoa e entender a simbólica e olhar pra pessoa, você vai ver que o sonho tem tudo a ver com ela, que não tem nada a ver com o outro, nada a ver. Então, assim, esse é um ponto muito claro, autorresponsabilidade. José sonhou com ele mesmo com as suas angústias. Faraó sonhou com ele mesmo com as angústias do reino. Nabucodonosor sonhou com ele mesmo com as angústias do reino. Todos os outros sonhos bíblicos que tem, basicamente são mais claros em visões mesmo, né? O anjo aparece, o anjo tem um contexto específico, eu já falei isso para vocês, né? A Bíblia ela tem ela tá amarrada dentro de um contexto específico. E essa amarração, ela é a promessa de Gênesis 3. A descendência da mulher pisará a cabeça da serpente. E aí vem toda uma linha. Por que você acha que a Bíblia, né, tem toda a genealogia de Adão até Cristo, cara?
Né? É até um saco você ler o Antigo Testamento, você pega lá em Crônicas, fulano de tal, filho de tal, fulano de tal, filho de tal, gerou tal, é um saco. Mas isso está na tradição, por quê? Porque eles estavam contando para saber quem era o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Então, assim, todo o Antigo Testamento, toda a história do povo hebreu, ele tem uma estrutura para manter a ordem para que viesse o Messias, e o Messias precisava nascer no meio desse povo. Então, quando você tem visão, quando você tem sonhos específicos, ele tem um contexto imediato que é para proteger a linhagem do Messias. Presta atenção, cara. Se o faraó não tivesse esse sonho interpretado, não era só o Egito que ia morrer de fome lá. Os hebreus que estavam vivendo, toda a descendência de Jacó, que vão dar origem às tribos, as 12 tribos depois, iam morrer de fome também, caramba. A gente tem que entender isso. Tanto é que depois que José sai do Egito lá, foda-se o Egito. Se sonharam, se não sonharam, eu não tô nem aí. Entende? Quando a gente vai para o Novo Testamento, que José vê o Gabriel, né, que tem a visão, que Maria e tal, é uma coisa específica, mano. Deus não vai mandar uma visão para te cuidar da vida da tua vizinha. Pelo amor de Deus, cara. A gente tem que deixar de ser infantil. E a gente tem que olhar que a Bíblia tem um contexto imediato e está diretamente linkado, apontado, direcionado para a vinda do Messias. Não existe mais nada além disso. Sempre foi sobre manter a linhagem, preservar o reino, né, de Israel, para Jesus nascer lá, no meio deles. Depois de lá, foi-se. Mas o livro de Atos, não sei o que, fala que nos últimos dias teriam sonhos e visões. Meu bem, Lucas já está citando Ezequiel. Lucas está citando uma profecia para os tempos dele. Lucas está citando a profecia de Ezequiel, que foi escrita quase 100 anos antes de Jesus. E Lucas está dizendo que aquela profecia de Ezequiel está se cumprindo naquele exato momento. Lucas não está falando no livro de Atos para os nossos dias. Lucas está falando que os jovens teriam visões e que os velhos teriam sonhos e não sei o que para os dias dele. Então a gente tem que entender o contexto imediato das coisas. Tá ficando claro até aqui, gente? Conteúdo pra caramba, né? Conteúdo pra caramba. Isso aqui, tá? Isso aqui pra vocês é só uma introduçãozinha do mundo onírico. Não é? Eu vou explicar no mundo onírico toda a estrutura de como chegar à compreensão desse rolê. Eu já vou ler aqui pra vocês, tem bastante coisa aqui que já vou dar uma lidinha aqui com vocês, tá? O que vocês escreveram aí. Né? A gente tá em 50 minutos de live, né? Eu vou deixar os últimos 10 minutinhos aí pra responder algumas coisas pra vocês. Mas pega a sua visão. No mundo onírico, a gente vai ter quatro encontros ao vivo, tá? O primeiro vai ser semana que vem, dia 7, tá? Já tá aberto o mundo onírico. Quem foi aluno da 7 já recebeu o e-mail, né, com preço promocional. Quem já foi aluno meu tem desconto, né? Tem um cupom lá de desconto para vocês. Vão receber no WhatsApp, a equipe vai mandar no WhatsApp para vocês. A equipe vai mandar no e-mail para vocês também. E eu acho que no grupo da 7 também, nas duas turmas, tá? Quem é da 7 tem desconto. Quem não foi aluno meu também tem desconto. Eu acho, Ju, tu tá online, Ju? Se tu tá online, tu me confirma. Eu acho que vai ficar esse preço até semana que vem, 7 dias, é isso? Até quarta-feira que vem, esse preço promocional de abertura. Porque assim, o mundo onírico, gente, ele vai ficar gravado lá pra vocês e eu não vou abrir mais, tá? Ele vai ficar perpétuo. Só que se vocês entrarem agora, vai ser mais barato do que deixar para entrar para depois. Vai ficar sempre lá. Claro, vocês podem entrar a qualquer momento, ok? Né? Mas, tô dizendo isso pra vocês. Agora, eu acho que, se eu não me engano, vai dar 15 pila por mês. Né? É mais barato que uma pizza, nem se compara aí, né? O que vocês vão ter direito no mundo onírico? Vocês vão entender toda a estrutura. Primeiro encontro, a história, isso, Jean. Né? O preço de lançamento é até o dia 10 de maio. Beleza, então é isso mesmo. A Ju confirmou aqui da equipe, tá? Então esse preço tá aí baratinho. Eu acho que é 15 pila por mês. Enfim, pra ficar um ano comigo lá, tá? No mundo onírico, primeiro aulão, história dos sonhos, né? A gente vai aprofundar mais algumas coisas sobre a cultura judaica também. Depois, a estrutura da mente, vocês vão entender o que é a sombra, o que é o ego, o que é a persona, o que é o ânimos, o que é a ânimas, pra vocês entenderem quais são as imagens que aparecem no sonho, tá? Vai ter atividade pra vocês. Eu vou ensinar vocês a anotarem os sonhos. Eu vou fazer exercícios para quem não sonha, começar a aprender a sonhar, a lembrar deles, a anotar eles. Vocês vão entender os principais símbolos. Vai ter a gente pode montar um pequeno dicionário de símbolos ali para vocês entenderem. E o mais importante, depois que a gente fizer esses 4 aulões aí, tá? Que a gente matar isso, que é a grande introdução para vocês entenderem como funciona a nossa cabeça, bem junguiano mesmo, aí
vocês têm comigo 1 ano, vocês podem ficar ali, quem tá assinatura durante 1 ano, né? Pacotão de 1 ano, mandando sonho pra mim. Ah, Jean, eu sonhei essa semana isso, aquilo. Não tem problema. Você vai ter um formulário lá, você vai poder escrever todo o teu sonho, e aí eu vou te dar uma interpretação. Você tem interpretação VIP. Inclusive, e isso vai abrindo a tranquilidade emocional de vocês, vai tornar mais consciente os conflitos que você tem emocionalmente. Se você é uma pessoa insegura, se tu não prospera, se tu tem preocupação, se tu é uma mãe muito preocupada com os filhos, se começa a sonhar um monte de coisa, né? Se tu tem dificuldade na família, tudo isso vem em sonho, cara. A gente vai matar essas charadas todas aí. Vocês, e inclusive a interpretação dos sonhos é particular, tá? Só se vocês quiserem abrir pro grupo. Mas fiquem tranquilos que lá no portal vai ter o formulário, você pode escrever tranquilamente todo o sonho, eu vou interpretar, vou mandar os sonhos certinhos, vou enviar pra vocês e a gente tem um bate-papo ali. Aí o que acontece? Sei lá, deu o primeiro mês que vem, a gente teve uns 3, 4 sonhos muito foda. Seria muito massa a gente ver em grupo, não tem problema. No próximo mês a gente faz um encontro de novo. Eu peço autorização para os sonhadores aí que sonharam, e a gente faz um aulão de grupo depois, interpretando aqueles sonhos, entendendo as simbólicas. Cara, vai ser do caralho mesmo. Não tem nada disso na internet, perto na internet, tá? De ajudar vocês, de acompanhar vocês. É uma puta de uma imersão, baratérrima, assim, ó, preço de banana, 15, acho que dá R$15,90 por mês, caralho, mano. Não é nada, tá? Pra vocês terem uma ideia, a interpretação de sonhos é um dos 4 pilares da psicologia analítica, que vocês não vão gastar menos que R$350 pra passar 1 hora com um terapeuta bom aí, né? Terapia é caro, eu sei que é caro. Aí R$15,90, que seja R$19,90, não lembro agora exatamente, a equipe sabe aí, por mês, pra ter tudo isso. Caraca, quem faz terapia, quem faz acompanhamento psicológico, vai dar boa pra caralho. Vocês podem pegar esse conteúdo e irem pro processo terapêutico que vai ajudar vocês no desenvolvimento de vocês, né? Vocês vão ajudar as outras pessoas que estão à volta de vocês, vocês vão conseguir com certeza, né, trazer os sonhos das outras pessoas e interpretarem, porque vocês vão aprender, né? Não vai ter muito segredo, né? 2 meses ali entrando nisso já vai ficar muito mais claro os sonhos para vocês. Outra coisa, a mais importante que eu acho de todas, tá? A sensação de estar perdido na vida vai diminuir pra caralho. A segurança pessoal de quem tu é no mundo que tu vive, no trabalho, na tua família, vai aumentar abruptamente. Tá? Porque, inclusive, vocês vão entender, tem uma aula, se eu não me engano, a terceira aula. A terceira aula é o caminho da individuação. Tá? Vocês vão entender que o nosso cérebro, ele tem uma força imperativa que tem a ver com a força de nos individuarmos. No sentido de quê? De nos tornarmos indivíduos que não se dividem mais. E isso Jung matou a charada. Isso para mim é muito mais forte. Para mim é um diferencial muito maior do que Freud e Jung, que vocês vão entender com maior clareza, que é o seguinte, eu já vou adiantar um insight para vocês, tá? A gente tem uma falsa sensação de que o cérebro não é autônomo. Como assim, Jean? Se você tomou café agora, você já jantou, tu não tá mandando o teu estômago não precisa ser orientado a digerir a tua comida, certo? Os teus rins, né, e a tua bexiga não precisam ser orientados a purificar o sangue e produzir urina. Eles só vão te dar o sinal que, né, a tua bexiga tá cheia para te ir lá fazer xixi, certo? O teu pulmão, vocês estão entendendo? Nós temos o sistema parasimpático, o nosso corpo trabalha de forma automática. O teu cérebro tem uma energia que trabalha de forma automática. Essa energia, inclusive, é a energia da tua alma, né? Qual é a força que pensa o pensamento? Ninguém sabe. Isso é um grande mistério para a ciência moderna, inclusive, né? Qual é a força que pensa o pensamento? Inclusive, não dá para parar de pensar. Se você tentar parar de pensar, né, já está pensando. Né? Estou pensando em parar de pensar. É impossível, né? É uma força contínua, imperativa. E o cérebro, ele tem essa força. Isso vem do centro da nossa psique. Essa força é a grande força da alma, é a grande força da vida. E essa força imperativa, ela te guia, ela te norteia, né? A gente vai ver isso no caminho da individuação, para você se tornar cada vez você mesmo. Então, assim, boa parte da gente estar perdido na família, da gente ter senso de rejeição, porque meu pai abandonou, porque minha mãe abandonou, porque eu tenho um complexo isso, porque eu sou perfeccionista, porque eu estou sempre tentando me validar, porque eu não tenho uma boa autoestima. Todas essas questões, elas vêm à tona no sonho. A gente vai começar a entender esses dilemas, vocês vão começar a entender esses dilemas pessoais e inevitavelmente, tá? Inevitavelmente não melhorar a autoconfiança, a clareza da personalidade de vocês, quem de fato vocês são, né? Que diabos vocês vieram fazer no mundo,
né? A identidade de vocês acaba se tornando um pouco mais sólida. Eu tô falando isso, cara, assim, ó, da experiência, né, com autoridade na literatura da psicologia analítica de mais de, sei lá, cara, 2.000, 3.000 sonhos analisados, né? Eu tenho acesso a banco de dados, né? Já li muita coisa sobre isso. É um dos pilares do processo terapêutico da psicologia analítica, tá? Então, esse é um dos putas benefícios aí do mundo onírico. 4 aulões, são 4 encontros, primeiro é dia 7, quarta-feira à noite, ao vivaço, no grupo, no Zoom, com a galera, né? Depois fica lá gravado para vocês assistirem, quem não puder estar ao vivo vai ficar gravado. E aí depois o grupo tá lá com os alunos, tem um grupo pra gente começar a debater, pra gente ir conversar. E fora que, a live vai ficar salva, meu bem, assiste depois, Clarice. E fora que, de novo, o formulário, 1 ano de interpretação dos sonhos. Sonhou, anota, eu vou ensinar vocês como anotar melhor os sonhos. Escreve pra mim. A gente faz a interpretação e vocês vão ter aí um sonário, né? Um sonhário, um diário dos sonhos, alguma coisa assim que a gente pode montar. Vai ter atividades, enfim, e um manualzinho dos sonhos, tá? Tá claro até aqui, meus amores? O link já está disponível na minha biografia. Você fique à vontade depois, tá? Vou dar uma lida aqui agora no que vocês escreveram. Pode ser? Vou virar a câmera rapidinho. Vamos lá. Até peguei aqui agora na mão, vou dar uma lida aqui, vou voltar um pouquinho. Esse aulão vai ficar gravado, fica, meu bem. Até semana que vem aí essa live fica, depois eu tiro e boto no mundo invisível. Eu boto no mundo onírico. Não recebi, não recebi, tô assustada. Opa, Lua, dá uma entrada lá. Conversa lá. Ó, tem bastante aqui. Quando eu gravidei e já tinha manter sua menina quando fiz a primeira ultrassom, data previsível para o parto e foi data do meu aniversário do casamento. Ou seja, mais ou menos quando os sonhos começaram. Então, gente, tu acha que os sonhos podem ser visões também? Não queria ser mãe e aconteceu, então não era um desejo meu. Quando eu engravidei, já tinha em mente ser uma menina. Então, meu bem, o que acontece é o seguinte, tá? Aí nasceu uma menina mesmo? Poderia ter nascido um menino, né? Entende? Então é muito fácil dizer que eu realmente queria ter uma menina e eu sonhei que era uma menina e nasceu uma menina, então eu previ, mas se tivesse nascido menino, daí esses sonhos estariam frustrados, entende? É aquilo que eu digo, a gente tem um romantismo de querer confirmar só porque deu certo, sabe? Mas se tivesse nascido menino, e aí? Aí você não escreveria isso pra mim, então não tem como saber exatamente. Agora que de fato existe uma evidência aí de que as grávidas sonham mais, claro, por quê? Porque quando a mulher engravida, começa uma caralhada de turbulhão de emoções, né, e uma caralhada de preocupação, né? A mulher está passando por um processo de transformação, está morrendo a menina e está nascendo a mãe, né? Então quando nasce uma criança, também nasce a mãe junto, né? Nenhuma mulher nasce mãe, né? A maternidade não é algo pronto, né? O útero vem com vocês, né? A ovulação acontece, mas toda mulher que já foi mãe sabe, ninguém nasce mãe, né? Todo mundo nasce filha, certo? Então assim, muito normal as grávidas sonharem, sonham muito, né? Pelo desconforto da barriga, né? Pela preocupação emocional e etc e tal, sabe? Aí depois que ganha, né? A tendência é diminuir esses sonhos. Aí quando os filhos entram na adolescência, né, a rebeldia dos filhos e as preocupações, é normal as mães voltarem a sonhar mais, tá? Uma amiga sonhou que a senha do celular do namorado e tentou e acertou. O que acontece? Às vezes ela conhece tanto o namorado, ou às vezes ela já viu ele meio que digitar de rabo de olho, sabe? Acontece, né? Quantas vezes ela tentou também, né? De primeiraça, será? Né? Quantas vezes? E também que namorada chata, hein? Eu já tinha mandado pastar. Jean, faz tudo em sonho também. Jean faz tudo em sonho também. Tá. Entendi, né? Porque eu tava falando que a galera sonha comigo. Sério, gente, ele tava até sujo, com ferramentas penduradas na cintura e carregando a grama nas costas. Você sonhou comigo, Lu? É isso? Então é isso. Alguma pergunta, gente? Alguma pergunta? Perdi bastante coisa aqui, já ficou lá mais pra cima, não vou lembrar. Se vocês fizerem alguma pergunta que eu não vi, manda aqui pra mim. Tá? Manda aqui pra mim agora. Antes que a gente encerre. Tem uns 10 minutinhos aí pra gente encerrar. 10, 5 minutinhos. Mas ficou claro pra vocês? Pô, tá uma puta de uma live, cara. Conteúdo massa pra caralho. Isso que eu tô aqui, gripadaço, mas tentando manter um ritmo, né? A empolgação pra deixar vocês conectados aqui comigo. Mas eu já acho que deu boa, né? Falamos coisa pra caramba, pô.
Vou repetir para vocês ali, né? Os hebreus, conhecimento dos hebreus pertence ao universo simbólico. De tanto verbo Jean fazendo sua casa. Sobre a pessoa estar dormindo e ir na mesma cama com a pessoa. Isso você estava afirmando? Que ter o mesmo sonho. Tá, perguntaram isso. Acontece... Então, olha só que louco, né? É que a pessoa... vocês focam em, às vezes, coisas... que não percebem. A pessoa estava dormindo na mesma cama e sonhou o mesmo sonho. Tá, calma aí. Primeiro, para a pessoa dormir na mesma cama, provavelmente é uma pessoa que convive com a outra pessoa. Então a questão não é dormir na mesma cama. A questão é que ela já convive. Ninguém dorme na mesma cama com um estranho, né, gente? Então, assim, provavelmente eles já convivem na mesma situação, estão com as mesmas preocupações, no mínimo estão encarando a situação, né? Sabem disso. Inclusive aqui é comum mãe e filha que são muito conectadas, sabe? Mãe e filhas assim que têm uma boa amizade, têm um bom convívio. É normal às vezes elas sonharem com o mesmo sonho ou sonhos muito, muito parecidos mesmo, com os mesmos elementos, né? Inclusive a mãe fala, daí a filha, nossa mãe, sonhei com isso essa noite também. Ou vice-versa, né? Por quê? Porque convive na mesma casa, porque tem uma personalidade parecida, porque estão passando pela mesma situação, né? Que inclusive gera o mesmo pacto emocional, vão sonhar a mesma coisa. No mínimo muito parecida, né? Faz parte, tá? A Five vai abrir também. A Five depois, amor. Vamos catar essa do mundo onírico, né? Um precinho banana, acessível para vocês, né? Depois, daqui em diante, aí é conteúdo mesmo para vocês ganhar dinheiro, pra gente crescer financeiramente, para ajudar vocês a prosperarem. A Five vai ser massa pra caralho. Eu vou trazer a leitura astrológica do perfil financeiro de vocês, vou analisar o perfil de vocês. Vai ter um módulo só para ensinar o conteúdo de vocês bombar, foda pra caralho aí, já provado, já testado com estatística, organicamente. Entrou na Five, não vai precisar fazer mais nenhum investimento financeiro para vocês crescerem online. É só gravar com as estruturas que eu vou apresentar para vocês, escolherem qual que dá mais certo para vocês e começar a publicar aqui o perfil, né? A gente mapeou uns esquemas aí do algoritmo que vai dar boa pra caralho, tá? E aí, acho que a gente vai ser só 2 turmas da Five esse ano, tá? Então, aproveitem aí que é a chance de vocês crescerem, né, financeiramente bem, tá? Aqui na internet. Quer sonhar, mas quase nunca sonho. Isso quer dizer que talvez eu ignoro minhas emoções? Pode ser. Pode ser que você ignore suas emoções. Pode ser que você tá com as emoções tranquilas. Pode ser que você tome medicamento para dormir. E aí, qualquer um que tome aí, Zopidem, Clonazepam, Rivotril, qualquer medicamento aí antidepressivo, né, indutor do sono, bloqueia os sonhos, tá? Quem toma remédio dificilmente vai sonhar mesmo, tá? Esse é um detalhe que eu esqueci de falar também. Quais os novos temas terão nas suas aulas? Do qual, Gabi? Da Five ou do mundo onírico? Sonhei com meu tio que já faleceu, pareceu muito real. Sonho lúcido existem? O que seria sonho lúcido para você? Minha vizinha vivia tirando cochilos para sonhar para poder jogar no bicho. Ô, pensamento de pobre, né? Puta que pariu. Sonhar com uma mulher que é a sombra e sonhar com uma figura masculina. É o Animus. Quando abre a Five? Depois, amor. Nesse semestre ainda, tá? Ali talvez maio, junho talvez, tá? A Five é para empreender por meio do Instagram online. Tá? Não só. Não tomo nada de medicação, nem de pirona. Mas de pirona é bom. Então pode ser então uma questão de costume. Tá? No primeiro aulão do mundo onírico, vocês vão sacar que existe uma estrutura, historicamente falando, que a nossa sociedade ela foi ensinada a desvalorizar os sonhos. Tá? Por culpa da era da razão, do cientificismo e da história dos sonhos, enfim, eu vou explicar isso para vocês. Esse é o nosso primeiro encontro, tá? E aí depois já passa umas atividades. Segundo encontro, a estrutura da mente. Terceiro encontro é o caminho da individuação. E o quarto encontro tem as questões, assim, os símbolos, os principais símbolos dos sonhos. Vocês vão entender isso. Inclusive vai ter uma aula sobre ali a mulher, né? Quando vocês vão entender por que isso, tá? É que o nosso inconsciente, ele tem a simbólica invertida, ele tem o oposto, tipo noite, dia, lua e sol. Então, se você é mulher e se entende como mulher, o teu inconsciente é masculino, tá? E se você é um homem e se entende como um homem, né, o teu inconsciente é feminino. E aí, quando o homem sonha com a mulher, ele está sonhando com a sua ânima. Quando o homem sonha com outro homem, ele está sonhando com a sua sombra, com o seu rival, né? Porque 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, né, e a gente não admite outro na nossa personalidade.
E a mulher é a mesma coisa. Quando ela sonha com outra mulher, ela está sonhando com a sombra dela. Porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço e a gente não admite outra na nossa personalidade, tá? Então é mais ou menos por aí. Não tem a ver com a questão da pessoa com depressão que não sonha, talvez. Tá, mas daí sonhar com ex e algumas pessoas comentaram. Ah, tá, do ex é o seguinte, não tomo nada com medicação, pirona, a estratégia estava certa, ele falou, ficou milionário. Vamos lá. O que acontece? Vamos terminar essa com do ex aqui, tá? Seguinte, vocês vão entender isso inclusive. Né? Até isso vai melhorar, tá? Até isso vai melhorar pra vocês. As relações amorosas de vocês. Tá? O mundo onírico vai evitar que vocês se relacionem com um homem bosta, com boy lixo. Vocês vão amadurecer a vida amorosa de vocês. Por quê? O que acontece? O nosso inconsciente, ele tem essa polaridade invertida. E a gente tenta preencher, tá? A outra face amorosa no outro, na projeção. Paixão é pura paixão. É pura projeção. Tá? Inclusive, por que vocês sonham muito comigo? Porque existe uma projeção na minha figura. Eu sei que eu represento uma figura masculina com alguns atributos que vocês não encontram na maioria dos homens. E eu não estou falando isso de forma arrogante, mas é óbvio que eu estou acima da média. É óbvio que eu sou um cara que entende o universo feminino. É óbvio que eu sou um cara que lê 50 livros por ano, né? 2, 3 livros por mês. Né? É óbvio que eu sou um cara que fala bem. É óbvio que eu sou um cara que tem 1,90 m. Enfim, né? Vai parecer até arrogante. Mas eu sei que isso impacta a cabeça do universo feminino. Então, automaticamente, essa representação simbólica, ela muito facilmente vai ser projetada no ânimos de vocês. Por isso que muitos vão sonhar comigo, normal. Inclusive, vão sonhar comigo, geralmente, atributo que está faltando para vocês. Vocês vão entender isso, tá? É que às vezes falta... por exemplo, você acha, o Jean é corajoso pra caralho. Ah, eu adoro como é que o Jean lida com os haters. Ah, o Jean fala sem papas na língua, né? E isso, para algumas pessoas, às vezes é uma falta. Às vezes é alguém que não tem muita coragem de se posicionar, e aí vê isso refletido, aparece nos sonhos. Quando sonha com ex, né? Quando sonha com ex-marido, pai que já faleceu, avô, vocês têm que lembrar o quê? Vocês estão sonhando, esses homens no inconsciente de vocês, eles estão representando algum atributo que às vezes lhes faltam e precisa ser integrado. Inclusive, quando vocês integrarem, assimilarem, absorverem a representatividade que vocês veem em mim, vocês vão parar de sonhar comigo. A partir do momento que vocês desenvolverem aquilo que a minha imagem está apresentando para vocês, vocês param de sonhar comigo na hora. A partir do momento que vocês desenvolverem os aspectos que o ex de vocês representa, vocês nunca mais vão sonhar com eles. Tá? Por exemplo, né? Eu tenho uma conhecida que sonhou com um ex, que foi um relacionamento abusivo pra caralho. Ela sonhou numa semana em que ela foi maltratada no emprego, maltratada pela família, desvalorizada pela família. Ela acabou ficando doente, ficou gripada, ficou de cama e tudo. E aí naquela noite ela acabou sonhando com um ex e com uma outra mulher. A sombra e o masculino sombrio, né? E o ex representa muito aquilo. Aí a gente conversou, ela trouxe o sonho pra mim e tal, a gente trocou uma ideia. O que faltou ali? Ela passou a semana inteira sendo abusada. Psicologicamente falando, ela não colocou limite, as pessoas abusaram do emocional dela, os colegas de trabalho exigiram demais dela, os familiares exigiram demais dela, aí de novo aparece aquela figura abusadora nos sonhos. Enquanto ela não aprender a se posicionar, enquanto ela não aprender a colocar limite, esse filho da puta desse ex vai aparecer sempre no sonho pra ela. Entende? Então assim, os sonhos, eles trazem mensagens do inconsciente, porque o inconsciente já matou a charada que tu conscientemente ainda não matou, entendeu? Então, o teu inconsciente, ele tem o poder, né, e ele tem a função de te proteger emocionalmente, de proteger a tua integridade, a tua saúde emocional. E aí eu volto a dizer, tá? Ah, você não acredita que Deus dá sonhos. Deus, o milagre já é o sonho, meu amor. O poder de Deus já está na capacidade do teu cérebrozinho, dentro da tua cabecinha, produzir a magnitude que é o universo simbólico, pô. Essa que é a grande mágica. Essa que é o grande poder divino. Deus te criou com a capacidade de sonhar. Ele não precisa ficar se revelando, cara. Ele já te deu a capacidade. O que você tem que fazer agora? Você tem que estudar a linguagem, né, divina, que é a linguagem dos símbolos, que é o que a gente vai aprender no mundo onírico, e que eu volto a dizer, sempre quem conheceu a linguagem dos sonhos, sempre foi o povo de Deus, nunca foi os pagãos, nunca foi os egípcios, nunca foi os babilônicos, nunca foi os assírios, nunca foi os gregos, nunca foram os romanos. A linguagem dos sonhos sempre foi uma linguagem dada para o povo de Deus, gente.
Saca isso, cara. Isso aqui é divino, isso aqui é maravilhoso. É o que a gente vai fazer no mundo onírico, tá? Então, acho que é isso, meus amores. O convite está feito. Você me ajudou a desenvolver um sonho. Obrigado. Que bom. Tá? Meu ex-marido era o faz tudo. Então, em casa, ele consertava tudo e que precisava. Hoje em dia, eu preciso fazer as coisas em casa. Aí vai sonhar com a figura que te falta, com o elemento que te falta. Exatamente isso. No início, comecei a aprender contigo e eu sonhava contigo toda semana. Até que você me ajudou a entender meus sonhos e aí parei. Exato. É isso aí. Vocês assimilam o atributo que eu represento para vocês, para de sonhar. Entendeu? Porque daí inconsciente já entendeu que tu absorveu a mensagem. É bem assim mesmo, tá? Inclusive, quando você soluciona os dilemas emocionais, os pesadelos param, né? Sonhar com o demônio, com o diabo, com fuga, com insegurança. À medida que você vai se tornando cada vez mais segura, menos sonhos de fuga você tem, né? Geralmente quem tem sonho de fuga tem dificuldade de resolver problema. A gente vai trabalhar essas questões também lá no mundo onírico. Fechou, meus amores? Então é isso. O professor já tá ficando rouco. Live do caralho. Boa pra caramba. Esse conteúdo vocês não acham em nenhum outro lugar. Vou desligar, vai salvar, envia, pega o aviãozinho aqui, ó, manda pro teu amigo, pra tua amiga, pra todo mundo entender os sonhos, que eu tenho certeza que vocês nunca ouviram nada em nenhuma igreja sobre José, Daniel, Nabucodonosor e Jesus curando o cego de Betsaida. Ok? Manda pra galera. Fala assim, ó, ele é meio louco, ele fala palavrão, né, mas ouve lá que é melhor que muito pastor. Fechou, meus amores? Aguardo vocês, espero vocês no mundo onírico, precinho de banana, R$15,90 ou R$19,90, enfim. Tamo aí nessa jornada até o final do ano, certo? Beijo, amo vocês, obrigado, boa noite, durmam com Deus. É nóis.